Oi, gente, tudo bem com vocês? Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Agnes Meu nome é Guilherme. e sejam bem-vindos ao canal. Tudo novo na Bélgica. Vamos trazer nesse vídeo diferenças visíveis dos países que nós moramos: Brasil, Portugal e Bélgica. E espero que vocês entendam, né, que é a nossa perspectiva, ou seja, quando a gente chegou, que a gente olhou e a gente viu assim, nossa, diferente, a gente não estava acostumado com isso. Bom, galera, e a primeira coisa que a gente viu aqui, que foi muito diferente, para quem não sabe, a gente foi para Portugal e a gente estava morando numa aldeia. Quando a gente chegou aqui, a gente deu de cara com o trânsito intenso da Bélgica. Gente, o trânsito aqui é muito pesado. É similar ao trânsito do Rio de Janeiro, São Paulo, Lisboa e Porto. Qualquer lugar que você vai aqui, você acaba pegando um grande trânsito. Então, por isso que muitas pessoas optam, em andar de bicicleta. Isso mesmo, gente. Aqui tem muito engarrafamento. Então, as pessoas acabam pegando patinete elétrico, bicicleta, enfim, outras formas de chegar nos lugares mais rápido para poder se livrar desses engarrafamentos. O outro ponto que a gente viu assim, quando a gente chegou aqui na Bélgica e falou assim, nossa, isso é muito diferente, é muita bicicleta. Muita, sem exagero, muita. Então assim, gente, aqui, como o Guilherme falou, devido ao trânsito intenso também, as pessoas optam em usar a bicicleta. É muito bom você usar uma bicicleta, um patinete elétrico como meio de locomoção num lugar onde tem ciclovia, sinalização, entendeu? Então é muito mais fácil e acessível. Sim, então assim, no Brasil a gente não via muito isso, né? Era muito raro você ver uma ciclovia contínua assim por muitos lugares. Geralmente no centro da cidade, sim, na zona sul do Rio de Janeiro, tem ciclovias, né? Mas assim, não é comum todo o Rio de Janeiro ter ciclovia. Aqui na Bélgica, qualquer lugar que você vá tem ciclovia e tudo bem sinalizado. Inclusive, aqui também as ciclovias são ligadas com outros países, né? A gente não via isso em Portugal. Claro, tem alguns lugares que tinham ciclovia, igual o Rio de Janeiro, né? Um lugar ou outro que tinha ciclovia, mas aqui não. Aqui o país todo mundo, é a cultura da bicicleta aqui, gente. Pois é, então essa é uma diferença aí que a gente viu que aqui na Bélgica tem, em Portugal e Brasil não tem, não desse jeito. Outro choque de realidade que nós tivemos quando chegamos aqui na Bélgica é porque estávamos acostumados com o Brasil, criança na rua, brincando, muitos jovens. Quando a gente foi para Portugal, fomos morar numa aldeia, não tinha criança na rua brincando, não tinha jovem, a gente via muito idoso. E quando chegamos aqui na Bélgica, tomamos um choque de realidade, né, amor? Exatamente. Eu nunca vi tanta criança andando de bicicleta, jogando bola na rua, brincando. Então isso também chamou minha atenção aqui na Bélgica. Sim, gente, o Guilherme tá falando e foi uma coisa que me chocou bastante. Porque, assim, isso acabava tendo bastante também no Rio de Janeiro, vamos dizer assim, né, amor? No Rio de Janeiro a gente também via muitas crianças, assim, brincando na rua e tudo mais. Hoje em dia um pouco menos devido à violência, mas a gente acaba vendo, sim, as crianças. Mas em Portugal, como a gente tinha acabado de chegar de Portugal, e lá a gente não via tanto, mesmo morando em aldeias, mesmo morando no interior, a gente via crianças, sim, mas não com a quantidade que nós vimos aqui. Aqui, gente, a gente ficou assim, surpresa até. Inclusive, quando eu fui na casa do meu amigo Miguel, né, na esquina da casa dele, tem mais ou menos um gramadinho ali na esquina, com um banco, né? Um gramadinho e um banco. As crianças colocaram lá, improvisaram um gol, começaram a brincar de futebol, e eu olhei aquilo e eu lembrei do Brasil. Falei, gente, quanto tempo que eu não vejo criança brincando na rua, jogando bola. Então isso é um ponto positivo aqui da Bélgica. Muita criança e muito jovem conversando e brincando na rua. Como o Guilherme falou, acaba até lembrando a gente um pouquinho do Brasil, do Rio de Janeiro, do que a gente vivia lá, né, algum tempo atrás. Lembrando, gente, tudo isso que nós estamos falando, nossas experiências e tudo que a gente está vendo, é na área de Antuérpia. Nós não moramos em Bruxelas. Então, toda a nossa experiência é aqui desse lado da Bélgica. Aproveitando, gostaria de pedir o like nesse vídeo e também que você se inscreva aqui no nosso canal, porque aqui a gente está compartilhando um pouco da nossa vida aqui na Bélgica. Então, gente, gostaria de falar também que agora estamos cedendo um espaço aqui no nosso canal para poder falar de um canal que é da Gabriela Paunessa. Falei certo, será? Acho que sim, né? Eu acho que sim. A Gabriela, gente, é uma inscrita do nosso canal e nós fizemos uma amizade com ela antes mesmo de sair de Portugal e
porque nós tínhamos uma coisa em comum, que era a Bélgica. Nós estávamos pesquisando a Bélgica e ela também. Então, a gente se aproximou bastante. Hoje em dia, ela tem um canal, né, que ela mora lá do lado de Bruxelas. Em vez de eu ficar falando aqui, ela poderia vir até o nosso canal e falar um pouco mais do canal dela. Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi, eu tô aqui aparecendo do nada no canal da Agnes e do Guilherme pra poder falar um pouquinho com vocês e me apresentar, né? Bom, eu me chamo Gabi e assim como o Guilherme e a Agnes, eu também fiz a mudança de Portugal pra cá pra Bélgica um pouquinho antes deles, né? E eu também tenho um canal no YouTube onde eu tô compartilhando bastante dessa vida aqui na Bélgica, da nossa mudança, eu falo bastante sobre imigração, eu já morei em 4 países, gente. Então eu vou sempre compartilhando aqui no meu canal os relatos da vida de imigrante e principalmente agora o foco do meu canal está sendo mais mesmo compartilhar a minha vida aqui na Bélgica, o que é muito legal porque eu e a Agnes e o Guilherme a gente tem trocado bastante sobre esse assunto, eu falo com eles desde antes deles virem para cá para Bélgica, a gente compartilha muita coisa em comum e o que é legal é que a gente pode trocar experiências aqui da Bélgica também, porque a Agnes e o Guilherme estão morando em Antuérpia e eu moro aqui na região de Bruxelas, ou seja, é bem diferente, né, gente? Em Antuérpia, eles falam holandês, aqui na Bélgica é o francês. Então é muito legal porque a gente tem essa troca e a gente pode compartilhar aí um pouquinho dessas experiências e ver como que pode a Bélgica ser um país, mas mesmo assim os dois lugares terem experiências bem diferentes. Então fica aqui o convite para você que está assistindo o canal deles, para poder passar lá no meu canal e ver os vídeos também sobre a vida aqui na Bélgica, e você gosta desse tipo de conteúdo, se você está querendo sair aí de Portugal e vir para a Bélgica, ou se você está no Brasil e quer vir para a Bélgica e quer ter mais noção, escolher aí melhor a área que você vai morar. Então fica aí o convite para você passar lá no meu canal, se inscrever lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vou deixar aqui para vocês o nome do meu canal, é só pesquisar lá. E aí pode ir lá também me fazer uma pergunta, deixar uma sugestão de vídeo, o que vocês querem saber aí sobre essa vida da Bélgica. Então é isso, muito obrigada Agnes e Guilherme por essa oportunidade de estar aparecendo aqui no canal de vocês. Tenho certeza que em breve, quem sabe, a gente não vai estar aí todo mundo junto gravando um vídeo aqui. E é isso, gente, espero vocês lá no meu canal, tá? Agora eu vou deixar eles voltarem pro vídeo deles, né? Tchau! Então, gente, vai lá, se inscreva no canal dela também, deixa o like lá, chama ela nos comentários e fala assim, ó, vim através do canal Tudo Novo na Bélgica, através da Agnes e do Guilherme. Então, vai lá, segue ela, dá essa força aí pra gente, porque ela tá trazendo conteúdos muito interessantes. Então, você que talvez está pesquisando um outro país para morar, que o canal dela também seja uma ferramenta para suas pesquisas. Uma outra coisa também que eu reparei quando a gente chegou aqui na Bélgica, a Agnes também reparou, são muitos corvos, né? Todo lugar que a gente vai tem corvos. A gente até brinca, né? Às vezes a gente tá andando na rua, o corvo passa voando e faz um barulho que parece uma risada. Aí eu e a Agnes a gente brinca, ó, o corvo tá rindo de você aí, ó. E acaba, né, passando justamente na hora que a gente tá falando algo engraçado, ou a gente fala alguma coisa errada, né? Parece coincidência, né? Aí ele passa, eu não vou imitar, né, gente? Eu vou pagar esse mico aqui na internet, mas vocês sabem o barulhinho que o corvo faz, né? Esse outro ponto são que aqui tem muitos corvos e no Brasil a gente não vê corvos e em Portugal eu também não via corvos. Pode até ter, mas eu não via. Não, Brasil e Portugal a gente só via mesmo pombo. A gente começou a ver corvos aqui na Bélgica e são bastante, gente. A próxima diferença que a gente viu aqui, fala aí, amor, tá na nossa lista. Sim, eu vi muitas mulheres grávidas, gente. Muitas mulheres grávidas. Assim, eu sei que a gente vê mulher grávida em todo lugar, né? Mas me chamou a atenção e até falei, nossa, Guilherme, aqui deve ser um país bom para ter filho. Porque não é possível que as mulheres estão engravidando se o país não é bom, né? Eu acho que o governo deve ajudar, incentivar porque o que tem de mulher grávida aqui, gente, não dá nem para contar. É muita mulher grávida na rua. Antes que alguém fale, são os imigrantes que foram aí para ter filho, documento e papapá. Não, eu vi até mesmo os belgas, tá? Ou melhor, as mulheres belgas, né? Grávidas aqui e me chamou muita atenção. Assim, no Brasil a gente vê mulher gestante, lá economicamente falando não está muito bom e as pessoas estão economizando bastante e acabam não tendo tantos filhos, né? E em Portugal acredito que seja um dos motivos também seja esse, mas eu acredito que também por o governo não incentivar tanto as pessoas lá a terem filhos, você também não vê. Mas aqui, gente, muita mulher grávida. Muita. Outra coisa também, gente, que a gente queria falar, muitos falaram... Olha, vocês vão lá pra Bélgica, as pessoas são mais frias, que na Bélgica o preconceito é maior, vocês reclamam de Portugal, que sofreram muito preconceito, imagine na Bélgica. Gente, foi totalmente ao contrário. Surpreendente. Nós chegamos aqui na Bélgica, nos deram bem-vindos à Bélgica, nos deram as boas-vindas, né?
Na empresa que eu trabalho, me deram as boas-vindas. As pessoas na rua são simpáticas. Os nossos senhorios, né, o dono desse apartamento, foram muito simpáticos. Então, assim, toda a experiência que a gente está tendo aqui, tudo que falam para vocês, que fica todo mundo repetindo a mesma coisa, igual papagaio de pirata, é totalmente mentira, pelo menos o que nós estamos vivendo aqui. Sim. Falaram que aqui tem muito preconceito, não estamos vivendo isso. Falaram que aqui o belga é muito frio, né, muito seco. Pelo Não contrário, tô vendo muita alegria na rua, muita gente alegre, se divertindo. Não vemos isso aqui também. Então, lembrando, estamos morando na zona de Antuérpia. O Guilherme falou, é verdade, é uma coisa que eu reparei muito. A gente não fala a língua do país, a gente está aqui em Antuérpia e aqui é holandês, a gente não fala holandês. Falamos muito pouco uma outra língua, muito pouco o Guilherme, por exemplo, o inglês, pouco, mas se comunica. Eu também não falo inglês, eu falo mais o espanhol, pouco, mas me comunico. Gente, a gente se vira com tradutor Isso. e tudo mais aqui. Por enquanto, como a gente já falou, a gente tem pretensão e queremos sim aprender a língua. Só que assim, é só para vocês entenderem que mesmo sem falar a língua, as pessoas vieram para nos ajudar. Foram muito solícitas, sabe? Olharam o Google, o tradutor, te explica, te faz mímica. Os jovens que falam mais línguas aqui, por exemplo, ele pergunta qual língua que você fala? Eu falo português. Aí ele pergunta assim, mas eu não falo português, o espanhol você entende? Ele se vira e dá um jeito de ter uma comunicação ali. Então, assim, a gente foi muito bem recebido, muito bem acolhido. Aqui, os senhorios da casa. A gente não fala a língua deles e mesmo assim, trataram a gente muito bem. Muito bem. Muito bem, assim, que a gente nem esperava. Isso, não que a gente foi maltratado pela nossa senhoria lá em Não. Portugal. Longe de mim. Dona Mila virou até nossa amiga. Exatamente. Mas assim, a gente quer dizer de modo geral, gente, a gente foi muito bem tratado pelos belgas. Inclusive, no mercado aqui da esquina, a Agnes foi lá falar com uma senhora que trabalha no caixa, ela é belga, ela não é imigrante, e ela falou, você fala português? Ela até comemorou, né, amor? Brasil Aí e ela tal. falou assim, é Brasil? Eu falei, Brasil. Aí ela começou a falar umas palavras em português e perguntou, assim, de um jeito que eu consegui entender, né, de qual lugar do Brasil que eu era. Aí eu falei, sou do Rio de Janeiro. Aí ela pra mim, Rio de Janeiro. Gente, ela simplesmente virou pra mim e falou assim, beleza, cara. Pronto. Comecei a rir, eu falei, como assim? Ela falou, beleza, cara. Aí falou top, falou boa noite, muito obrigada, falou seja bem-vinda. Gente, ela falou algumas palavras assim meio que erradinha, né? Mas a gente conseguia entender e viu o esforço e a felicidade de me ver como brasileira. E assim, infelizmente, isso não era frequente em Portugal. Então, Exatamente. eu tenho que falar isso. Lembrando nossas experiências, tá? Exatamente. Inclusive também no shopping, aqui em Antuérpia, um atendente falou, português, top, cara, e não sei o quê. Aí eu falei, pô, Agnes, ele tá falando em português, ele falou, eu sei falar mais ou menos. Então, gente, olha só a diferença, né, do tratamento. Aqui não sofremos xenofobia até o dia de hoje, tá? Pelo contrário, fomos muito bem recebidos. Já em Portugal a gente sofreu bastante xenofobia. Como o Guilherme tá falando sempre aqui, nossas experiências, tá, Sim. gente? Todo mundo aqui tem sua experiência, se foi tratado bem, se não foi. Eu não tô generalizando e falando que todo Portugal é assim, não é isso. E nem que todas as pessoas são assim. Não, existem pessoas e pessoas em todo lugar, é questão de caráter. Mas como a gente moramos nesses países, a gente tá trazendo as diferenças. Existem pessoas que estão em Portugal, que estão morando aí mais de 2 décadas e nunca sofreram preconceito. A gente ficou lá 2 anos e meio, sofremos bastante com isso. Infelizmente, né, gente? E antes que alguém venha falar, brasileiro que não respeita as regras, as leis e blá, 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 blá. Fizemos tudo corretamente, nunca fizemos nada de errado e mesmo assim aconteceu conosco. Então, fica aí a dica, uma experiência nossa negativa. Uma outra coisa que a gente viu muito positiva aqui na Bélgica, né? Não tem animais abandonados na rua. No Brasil, isso era frequente, aquele famoso caramelo, né? Aquele vira-lata lá, abandonado na rua, coitadinho. Em Portugal também tinha bastante cães na rua, inclusive Cães e gatinhos. na rua que a gente morava, na rua ao lado, tinham vários cães. Inclusive, quando eu ia passear com os meus, eles vinham todos em bando atrás dos meus, latindo, querendo agredir meus cães. Isso era bem chato também. É uma grande diferença. Aqui na Bélgica você não vê isso. Aqui eles acabaram com animais de ruas há muito tempo atrás, tá? E tem um controle, né? Tem o chip, né, que as pessoas têm que ter, tudo direitinho. Eu sei que em Portugal também tem, porém não tem aquele controle dos animais que já estão abandonados, né? Então aqui, os nossos cãezinhos também tem o chipzinho, são registrados, tem passaporte, tudo direitinho, tá? Então a gente segue também as normas como seguimos em Portugal, seguimos aqui também. Uma coisa que despertou curiosidade é que a gente olha e não vê animais na rua. Além de não ter animais abandonados na rua, aqui é um país que todo mundo tem cachorro, gato. Então,
Quem tem cachorro, eu vejo andando na rua, passeando, e é muita gente andando com o cão na rua. Para vocês terem noção, estamos na estação do ano do outono, então está chovendo, está frio. Daí você imagina, pô, as pessoas não vão andar na rua, né? Não vão passear com seu pet num tempo chuvoso, né? É aí que você se engana. Eu abro aqui a janela, 8 horas da manhã, no final de semana, e me deparo pessoas andando com seu cão com capa, para poder não molhar o bichinho. E eu vejo muita gente. Às vezes eu vejo 2, 3 pessoas passeando com seu cãozinho. Eu falo, Agnes, que diferença, olha só. Uma coisa que eu acho até bonitinho, tem até as galochinhas, os sapatinhos impermeáveis para os cãezinhos andarem nas poças de água, na chuva e não molharem as patinhas. É uma coisa muito fofinha. Isso é uma coisa que a gente gostava, né? A gente andava lá em Portugal, no Brasil a gente passeava com eles na rua. Sim. E assim, a gente não via muita gente passeando com cão na rua. Aqui todo mundo passeia com cão na rua. E muitas vezes. Isso, eu acho que se você não passear com o seu cão na rua, eu acho que alguém, um vizinho, vai te denunciar, não sei, eu acho que é lei aqui. Então você tem que passear com o seu cão para não deixá-los estressados. Então, gente, acaba se tornando um pouco menos difícil você alugar casa com animais. Por que eu tô falando um pouco menos difícil? Por que eu usei essa expressão? Porque, gente, depende muito do senhorio, né? Porque alguns senhorios vêm com alguns traumas, que tem gente que tem bichinhos, animais muito grandes, que destrói, que não é adestrado, que destrói a casa. Isso. E depois que ele colocou uma pessoa que fez isso dentro da casa dele, ele não quer mais nenhum animal. Independente de ser pequenininho, se for até um hamster, não vai querer dentro da casa. Então, assim, a pessoa meio que traumatiza e não quer mais alugar. Mas as pessoas que não tiveram dor de cabeça, né? Com as pessoas com animais grandes que destruíram, enfim, que não tiveram esse tipo de dor de cabeça, aluga de boa. Por exemplo, os nossos senhorios que alugaram de boa, viram nossos cãezinhos antes mesmo de alugar e falou, não tem problema, são 2, são pequenininhos, são comportados, ok. Porque tem gente que mente, né? Fala que, não, a gente não tem animais, a gente tal. Aí entra no apartamento e depois leva os cães. Aí isso é um tiro no pé, porque o senhorio se descobrir depois vai pegar mal pra você. Então a gente preferiu ser transparente e falar para os senhorios, olha, nós temos 2 cães da raça Yorkshire Terrier, mostramos para eles e eles falaram, não, de boa, pode alugar o apartamento, não tem problema nenhum. Antes mesmo de alugar, trouxemos os cães, eles já conheceram e aí ficou tudo mais simples, né? Também notamos que os aluguéis aqui são mais baratos que o Brasil e mais baratos que Portugal. Sim. Para vocês terem noção, vamos supor, um T2 aqui, um T3, você consegue alugar por 800 euros, dependendo da área. E o salário mínimo são 2.000 euros, ou seja, menos da metade você consegue alugar um apartamento em bom estado de 2 ou 3 quartos. A gente percebeu que lá em Portugal os aluguéis estavam muito altos. Assim, a gente já fez alguns vídeos aqui no canal e também lá no Instagram, tá, gente? Se você não segue a gente no Instagram, siga a gente aqui no Instagram, tá? Tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. E os aluguéis acabam sendo mais até do que o salário mínimo do país. Exatamente. Entendeu? O Brasil também não tá diferente. Não tá diferente. Os aluguéis também estão muito mais altos que os salários mínimos. Isso, eu lembro que o meu último aluguel que eu pagava no Brasil, pagava em torno de um salário mínimo, né? Então, no Brasil, o aluguel, pelo menos no Rio de Janeiro, outros estados do Brasil, o custo de vida é mais barato. Tô falando de Rio de Janeiro, gente, que é da onde a gente veio. O aluguel é caro. E também em Portugal, de modo geral, né? A imigração, muita gente chegando em Portugal. Então, o aluguel também está caro. E aqui na Bélgica tá encarecendo também, tá, gente? Não vou enganar vocês. Tá encarecendo, porque tá muita gente chegando aqui. Mas o aluguel ainda continua, em relação a esses países que a gente citou, ainda continua barato. Uma outra coisa que a gente viu diferente aqui também na Bélgica é a reciclagem do lixo, né? Você tem que separar o lixo. Cada saco de lixo é de uma cor. Eu sei que no Brasil a maioria dos lugares não é assim e também sabemos que em Portugal alguns lugares são assim, mas não é tão rigoroso o controle igual aqui na Bélgica. Aqui na Bélgica é muito bem controlado isso, gente. Em Portugal, gente, a gente encontra muitos contentores de lixo, né, gente? As caçambas de lixo, que são diferentes por cores, né? Para plástico, papel, vidro. Tem para a pessoa ir até lá e descartar, né, de forma corretamente, mas muitos não fazem, né, e coloca tudo junto. Eu não sei se em todos os lugares de Portugal é só essas caçambas de lixo que são separadas ou se realmente passa um caminhão específico de reciclagem ou se tem algum lugar de Portugal que tenha que pagar um valor mensal de um saco de lixo específico. Eu não sei disso, mas na região que nós moramos, lá em Leiria, não era assim. A reciclagem era de contentor. Se você quiser reciclar, você vai até lá e separa seu lixo. Senão você junta tudo e bota na caçamba de lixo comum. Eu via pessoas lá, né, colocando o lixo de acordo com a cor certinho para reciclar.
mas nem todo mundo fazia. Não Pois era é. um controle assim rigoroso, não era uma coisa assim, né? Aqui na Bélgica não, você tem que fazer, senão você é multado, eles olham até o seu lixo. Então aqui você precisa realmente cumprir a lei, a regra, senão vai doer no seu bolso. No Brasil, gente, também tem alguns lugares que creio que tem, assim, a coleta de lixo de reciclagem. Só que assim, gente, não é todo lugar, não é Isso. todo Rio de Janeiro. No geral não é assim. Não é assim. Também temos as caçambas de lixo com os contentores separados em alguns lugares estratégicos para que a pessoa também faça o descarte de forma certa, né? Porém, também, como Portugal, não é obrigatório a maioria dos lugares. Então, as pessoas acabam juntando tudo no saco e jogando junto, tá bom? Então, essa é uma das diferenças também. E por último, pra gente finalizar o vídeo, que ele já tá ficando longo demais. Sim, não é que não tenha mais Isso. coisas, tem. Mas é Tem. só para não ficar muito grande. Uma coisa que chamou nossa atenção aqui, porque nós viemos do Rio de Janeiro e estávamos acostumados com isso no Rio de Janeiro. Sim. Aqui tem muito transporte público, entendeu? Aqui tem trem, tem metrô, tem o tram, né? Tem carros para você alugar. Por exemplo, aqui na minha rua, em frente aqui ao meu apartamento, tem um carro com o nome do aplicativo, que você mira ali a câmera do QR Code, pode alugar o carro. Eles ficam na rua aqui, patinetes elétricos aqui em frente, aqui a minha calçada tem patinete elétrico para você alugar. Transporte público aqui, gente, Uber, tudo que você imaginar. Se você quiser pegar um transporte público, se locomover para Bruxelas ou qualquer lugar da Bélgica, à vontade, rodoviária aqui do lado. Então a gente estava acostumado com isso no Brasil. No Brasil ainda tem mais um pouco, né? Sim. Porque tem o mototáxi, enfim. Mas aqui é bem parecido com o centro do Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, antes que vocês falem, né? Ah, mas é porque vocês estão na região central. Não, conhecemos pessoas que moram mais afastados aos centros e também tem tudo isso. Aluguéis de bicicleta também, enfim, muitas outras oportunidades e, claro, muitos ônibus, muito transporte público, gente. Os transportes daqui funcionam e são bons, tem horas, não tem intervalos longos e não é só na região central, tá bom? Eles começam num horário bem cedinho de manhã e terminam já no final da noite, ou seja, o dia inteiro. E aqui tem algumas promoções de alguns finais de semana grátis, né? Por exemplo, o trem, né, amor? Alguns finais de semana eles fazem uma promoção, às vezes um feriado, enfim, para que você possa estar aproveitando. E é isso. Isso eu achei, assim, surpreendente, assim, a diferença. Porque quando a gente queria morar em um lugar, a gente já pensava assim, eu quero transporte público, pra gente não ficar preso com o carro, né? E graças a Deus aqui tem em todos os lados, tá bom? Bom, galera, então espero que vocês tenham entendido aí o nosso ponto de vista, o que a gente chegou na Bélgica e chamou nossa atenção de diferente, tá? A gente queria contar aí nossa experiência pra vocês. Dos países que a gente Isso. mora, né? Já morou, né? Claro, a gente não vai falar aqui pra vocês de escola, de hospital, de não sei o quê, porque a gente acabou de fazer 2 meses no país. Então, futuramente, se um dia, Deus me livre e guarde, acontecer alguma coisa comigo, ficar doente ou Agnes, a gente vai contar a nossa experiência. Ou até mesmo um exame de rotina, né? Se for uma experiência negativa, eu vou falar, não vou querer enganar ninguém. Exatamente. Mas se for positiva também, eu vou falar. Continuam acompanhando a gente aqui, né? Se inscreva no canal, deixa o like, vão lá no Instagram, seguir a gente lá no Instagram também. A gente tem conversado com muitos seguidores lá no Instagram, a gente tem dado muita atenção às pessoas lá no direct. Eu mesmo tô com um projeto muito legal de a pessoa compartilhar a sua experiência de imigrante em modo geral, de qualquer país que a pessoa mora. E então eu criei um quadro que se chama Relatos de Imigrantes. Tá? Então as pessoas me chamam no direct, relatam alguma coisa, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa engraçada, uma coisa descontraída, uma gafe, qualquer coisa que aconteceu em uma imigração. Eu só peço que a pessoa fale da onde ela é, de qual país ela é, da origem, Portugal, Brasil, enfim, da língua portuguesa, né, que eu só falo português, e qual país que ela tá morando. Só isso. Se ela quiser que fale o nome dela, ela tem que falar, que senão o relato vai ser de forma anônima, porque a gente não tá aqui para poder constranger ninguém, é só mesmo para compartilhar, tá bom? É isso, gente. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Um beijo, que Deus abençoe você que tá assistindo e toda a sua família e Até tchau! o próximo vídeo. Tchau.